Rogério Ceni, à véspera da disputa de uma Copa Sul-Americana, né, um título importante para o São Paulo depois de 10 anos, um título que pode dar ao São Paulo aí uma vaga direta na Libertadores, e aí é um outro tipo de planejamento. É um São Paulo que nessa temporada já é uma temporada melhor do que foi a do ano passado, onde o time melancolicamente brigou para não cair até a última rodada. São Paulo que deu uma boa respirada com a vitória em cima do Ceará, fazia tempo que não vencia fora de casa, né? E se vencer o Avaí em casa no próximo fim de semana, viaja tranquilo para disputar a final da Sul-Americana, tranquilo em relação ao que é o Campeonato Brasileiro, mas Rogério Ceni ainda tem dúvidas, né? O Rogério condiciona a permanência dele ser campeão ou não da Copa Sul-Americana com o São Paulo. E aí eu fui buscar algumas respostas, né, do porquê o Rogério falou aquilo na entrevista coletiva, né, que tipo de movimento o Rogério pensa em fazer, e as respostas que eu tive foram respostas no sentido assim: São Paulo já deixou claro publicamente, inclusive neste canal, que o Rogério não sai independentemente de resultado na Sul-Americana, renovação de contrato antecipada, discussão já de projeto do que é o planejamento em 23, mas o que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo foi assim, ó: o Rogério é um cara extremamente competitivo, o Rogério é um cara que quer ser vencedor, é um cara detalhista, é um cara que é minucioso no trabalho, focado, se cobra muito na questão dos títulos. Por quê? Porque foi um cara extremamente vencedor como jogador no São Paulo, e ele entende que o trabalho dele só vai ter uma continuidade, só vai ter frutos se ele tiver uma conquista. Então o Rogério, por mais que tenha feito uma Copa do Brasil chegando à semifinal, por mais que tenha chegado à final do Campeonato Paulista, pode chegar num Campeonato Brasileiro melhor do que foi o ano passado, apesar de que não ter sido um Campeonato Brasileiro bom, e uma final de Sul-Americana. Mas isso pro Rogério, que é um cara vencedor, é pouco. Eu ouvi a seguinte frase: é um movimento que é muito mais do Rogério pro clube do que do clube para o Rogério. Então é algo que o Rogério vai ter que resolver internamente com ele mesmo ali, né? Decidir o que é bom para ele, e aí sim, depois de uma conquista ou não de Sul-Americana, dá uma resposta para a diretoria. A diretoria está esperando o seguinte: Rogério, treinador em 2023, independentemente de conquista. Isso já foi dito aqui, mas também se cria uma expectativa do que pode vir da parte do Rogério depois da Sul-Americana. E é aí que a diretoria do São Paulo vai aguardar. A direção do São Paulo não chega para o Rogério e fala assim: Rogério, o que você quis dizer com essa entrevista? Não tem esse tipo de papo. Isso vocês podem ter certeza, pode cravar. A direção do São Paulo não chega e discute esse tipo de coisa. Ah, o que você quis dizer? Mas sim, há uma expectativa do que ele pode dizer depois de uma Sul-Americana, conquistando ou não. Evidentemente, se conquistar, maravilhoso, 2023, vamos reforçar o time. A ideia é ter um time competitivo para brigar de igual para igual com os grandes da Libertadores, e não ter um time só para participar da Libertadores. Isso o Rogério já deixou bem claro, e a diretoria do São Paulo evidentemente vai trabalhar tendo uma conquista para poder entregar ao Rogério um time competitivo. As análises internas do São Paulo das janelas são análises positivas, mas claro, existem algumas carências. Ontem, por exemplo, a gente viu que Marcos Guilherme entrou bem, deu passe, Igor Gomes, que vinha sendo criticado, assistência para o gol do Nahuel Bustos, que ainda está em adaptação. Então são boas notícias no momento em que o Rogério Ceni externa essa questão aí que ficando mais forte no noticiário, né, de que condiciona a permanência dele em 23 por uma conquista. Mas existem outras boas notícias por trás desse jogo que deixam torcida, diretoria internamente no São Paulo tudo mais tranquilo. Então assim, é um São Paulo que trabalha dessa maneira. E claro, evidentemente, do Rogério, da questão interna dele, da questão do sentimento dele, muito depois de uma conquista ou não de Copa Sul-Americana.